como estão? Aqui é a Erika e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu venho aqui para fazer resenha de dois livros, que no caso eu acho que é uma trilogia, mas como eu só li dois, eu venho cá trazer os dois que eu li, que são Flor do Deserto e Aurora no Deserto, que retratam a vida da modelo somaliense, acho que é isso que se diz, se não estou em erro, Waris Dirie. Acho que não estou a cometer um erro também na leitura do nome, mas é difícil. O primeiro livro que eu li, no caso destes dois, foi Flor do Deserto. Ela neste livro, espera, primeiro vamos, descrição do livro, não? Uma capa amarela, olha, simbolizando o sol. Um livro com abas. Aqui. Também tem a imagem do outro livro, que é Filhas do Deserto, onde aparece uma foto dela também. E as capas do livro são amareladas, com um bom texto. Um pouco pequenas as letras, mas não é tão cansativo à vista, visto que eu li ele em menos de uma semana, se eu não me engano. Mas, ok. Aqui atrás vem escrito Waris Dirie, nome que significa flor do deserto, tem uma vida dupla. Durante o dia é top model internacional e porta-voz das Nações Unidas para os Direitos das Mulheres em África. À noite, os seus sonhos levam-na de volta a casa, na Somália. Waris nasceu numa família tradicional de nômadas no deserto africano. A sua infância foi feliz e despreocupada, até o dia em que chegou a sua vez de se submeter aos costumes impostos à maioria das raparigas somalis, somalis. A mutilação genital, que muitos de nós nunca nem ouvimos falar acerca, mas que aqui em África, em alguns países, ainda existe e muitas raparigas morrem por causa disto. Waris sofreu esta tortura quando tinha apenas 5 anos de idade. Quando, já com 12 anos, descobre que o seu pai pretende negociá-la com um desconhecido em troca de 5 camelos. Waris toma a decisão que vai mudar irreversivelmente a sua vida. Após uma extraordinária fuga pelo deserto, consegue chegar a Londres. Waris tinha poucos conhecimentos da língua inglesa e nenhum dinheiro. Acabará por trabalhar no McDonald's, onde um fotógrafo de moda a descobre. As portas da fama abriram-se então para a jovem mulher cuja história é uma fonte de inspiração e cuja personalidade é tão arrebatadora como a sua beleza. É complicada a história dela, bonita e complicada. Por que eu digo isso? Muitos de nós nunca passaram nem pelas situações que ela teve que passar e presenciar. Muitas de nós nem pensaram que uma mulher podia sofrer algum tipo de rito de iniciação, como nós dizemos aqui, mas vamos dizer, de algum tipo de mutilação. Até certo ponto nós sabemos que os homens é que sofrem circuncisão quando são pequenos, porque é necessário. Mas, mulheres, eu nunca tinha ouvido falar acerca, até ler estes livros e ver o que elas sofrem depois. Porque tanto no ato como depois tem consequências seríssimas para elas. No dia, muitas morrem, ficam no deserto durante dias, perdem sangue. E depois disso, o que acontece? Tudo fica atrofiado. O suposto prazer é só para o homem. A mulher não tem que sentir prazer, ela tem que só dar prazer e dar filhos. Enquanto que, em troca disso tudo, ela é que fica com as dores pelo corte ou pelas incisões bem mal feitas à base de instrumentos que a medicina sinceramente abomina, porque em nenhum hospital nós vamos entrar e encontrar um bisturi completamente enferrujado ou uma faca enferrujada que vão dizer-te que é para ir cortar alguém. Não. Mas são nômadas, é o que eles têm. São tradições
que também diz: o Ares é uma top model internacional. Em 1997, ano que eu nasci já agora, foi nomeada pelas Nações Unidas embaixadora para os direitos das mulheres na luta pela eliminação da prática da mutilação genital feminina. O seu esforço valeu-lhe também prêmios e distinções, como o título de Mulher do Ano atribuído pela Glamour em 2000, o World Social Award 2004, o Prêmio Oscar Romero 2004, o título da Cavaleira da Legião de Honra de França também. Na ASA estão já publicados os seus livros Flor do Deserto, galardoado com o Prêmio Internacional Corinne de Não Ficção 2002, Aurora no Deserto, que também tenho aqui, distinguindo com o Prêmio Alemanha-África 1999, e Filhas do Deserto, a sua história foi também transportada para o grande ecrã no filme Flor do Deserto, que eu não assisti. E sinceramente não tenho coragem de assistir, porque só no livro é forte. Então imagina, eu não consigo ver o filme. Particularmente eu não consigo. Eu acho que já sinto demais tendo que ler a história e ver também. No Instagram dela, ela continha também alguns trechos do filme. E eu não conseguia nem assistir nem 5 segundos daqueles trechos, porque é forte. Mas ok, voltando à resenha, vamos voltar à resenha. Em que ela praticamente, filha no meio de tantos filhos, no caso, vamos dizer que em África, em zonas principalmente rurais, as famílias não são pequenas. Nas cidades, óbvio, se tem 3 filhos é com muita sorte, já agora tenho 2 irmãs, somos 3. Mas se tem 3 filhos é com muita sorte, enquanto que nas zonas rurais chegam a 12, 14. O que é muito, e as consequências vêm depois para as mães principalmente. Mas uma no meio de tanto, já sabemos que onde de início entra também a tradição ou a religião muçulmana, não querendo ofender nem dividir em termos, opinar sobre a religião e nem crucificar, mas muitos são casados por escolha da família, por imposição da família, onde diz que quando apanhares a primeira menstruação, eles logo vão te arranjar o marido e tens que casar. Então, crianças de 9 anos, 12 anos, casadas com homens que sinceramente têm idades outros para ser avós, e já estão casadas com 3 filhos. Aqui no meu país existe. Na província onde vivo atualmente existe demasiadamente. Então, é muito triste ver crianças a sofrerem assim. Mas ok que atualmente existem organizações que lutam contra isto, mas não é fácil, não é mesmo. Ela logo no início do filme faz uma dedicatória à mãe, onde ela diz: a minha mãe. Quando percorremos o caminho da vida, enfrentando tempestades, desfrutando do sol, muitas vezes dando conosco em pleno ciclone, sobrevivemos apenas graças à força de vontade. Dedico, pois, este livro à mulher que me carregou aos ombros, aquela cuja determinação é inabalável, a minha mãe, Fátima Ahmed Aden. Enquanto se defrontava com uma inimaginável adversidade, sempre deu provas de fé. Dedicou-se de forma igual aos 12 filhos, 12, um feito notável, e mostrou um discernimento capaz de tornar humilde o sábio mais perspicaz. Fez inúmeros sacrifícios sem se queixar, e nós, os seus filhos e filhas, sabíamos que ela nos deu sem reservas tudo o que possuía. Ela conheceu a dor intolerável de ver morrer vários de seus filhos, mas nunca perdeu a coragem e encontrou sempre força para continuar a lutar pelos que lhe restavam. Mãe, amo-te, respeito-te e lembro-te com carinho. E agradeço a Allah Todo-Poderoso ter me dado uma mãe como tu. Rezo para que Ele me ajude a honrar-te,
criando o meu filho e como tu fizeste infatigavelmente com os teus filhos. Uma bela dedicatória, porque se formos a ler na história, tudo tornou-se possível graças à mãe dela, porque o pai já tinha decidido que ela iria casar com um homem também muito mais velho e que ela não queria, mas que para ele dizia que aquilo é que era o melhor para ela. O que o pai e a mãe diz, a maioria das vezes. Mas se nós não temos como discutir, é complicado. Ela, por curiosidade, assistiu à incisão da irmã quando ainda era pequena. Apesar dos pesares, ela não havia percebido que realmente era aquilo. Acabou percebendo quando foi sentir na própria pele. O que é ser cortada por uma nômada também, que aparece para ti com uma faca completamente enferrujada, como se aquela faca tivesse sido encontrada depois de anos num sítio. Mas ela foi deixada no mato por alguns dias, onde ela tinha que se proteger. Temos que contar que num sítio onde tem nômadas, e num país como Somália, nós temos os problemas com os terroristas e também contamos com animais. Então, imagina uma criança que não está a entender exatamente o que se passa, está abandonada ali, à espera que sobreviva até o dia que a ferida praticamente cicatrizar, sem cuidados médicos, sem nada. E ela está ali. Ela tornou-se modelo, como vinha aqui atrás, através do fotógrafo que lhe apanhou. Foi complicado, porque ela não acreditava nisso. E realmente é muito difícil de acreditar nos tempos, principalmente de hoje, onde qualquer um aparece e diz: eu gostei da tua cara, podias ser modelo. Olha, difícil. Porque até a pessoa mais convincente pode levar-te para um caminho onde nunca mais voltas a ver quem mais gostavas. Conselho, cuidado com as pessoas, principalmente com os desconhecidos. Nunca se sabe quem eles são realmente. Há muitas meninas que são levadas para a prostituição, ou eu não sei se disse essa palavra, para lá, com simples promessas de trabalho. Tu tens um padrão de beleza diferente, vais ser modelo, vais estudar fora, E no final das contas são levadas para casas em países completamente diferentes e ameaçadas de morte ou ameaçam as suas famílias. É mesmo complicado. Ela também participou num documentário da BBC, que queriam retratar a sua vida e suas origens. E foi a BBC, ou no caso esse documentário com a BBC, que fez ela reencontrar a mãe novamente na Somália. Graças a esse documentário ela pediu, eles cederam, e ela voltou a reencontrar a mãe depois de anos. Pelo menos um final feliz. Ela também participou de uma entrevista para a revista Marie Claire, acho que é isso, Marie Claire, onde ela falava sobre a sua experiência com a mutilação, ou o que ela passou por isso, porque não foi fácil. Depois, para ela manter relações com o marido que ela acabou conhecendo e tudo mais, não foi mesmo fácil. Ela teve que passar por muita coisa até conseguir estabelecer a sua vida. E também tornou-se embaixadora especial das Nações Unidas para os Direitos das Mulheres. Olha, depois de tudo que ela passou, ainda tornou-se defensora dos nossos direitos. Por isso, mulheres, não tenham medo de dizer o que sentem, não se sintam oprimidas por causa de situações que vocês acham que podem vir a passar. Ele levantou a mão uma vez e pediu desculpa e vai passar. Não vai passar, não. Ele vai voltar e vai fazer a segunda vez e vai voltar a pedir desculpa. E tu ficas naquela: vou perdoar porque ele se arrependeu, porque ele também chorou comigo. Não. Crocodilo também chora, mas na mesma te come. Então, juízo. Aqui também tem algumas fotos, no caso,
Na de cima é ela, o Ares, e na de baixo é o Ares e a mãe. Na primeira ela estava numa sessão fotográfica no Mali e embaixo foi o encontro dela e a mãe. Na Etiópia, já agora porque foi difícil. Entrar na Somália até hoje é difícil, então imagina. Aqui também, outras fotos dela. Aqui no caso, numa sessão fotográfica nas Ilhas Virgens Britânicas, em 95. Outra, o Ares de Herbert Ritz, numa sessão fotográfica no deserto do Arizona, em 95. E o Ares numa sessão fotográfica na selva mexicana, em 96. Aqui também temos mais. Que são o Ares de férias no Gabão, em África, em 96. O Ares e Dani em férias no Gabão, em 96, que no caso é o marido dela. E juntos tiveram um filho chamado Alik, acho que é assim que eu posso dizer, Alik. Depois outra é o Ares em férias em St. John, nas Ilhas Virgens Natal, em 97, Natal de 97, desculpa. E a outra, o Ares fotografada por Coto Bolofo para a edição italiana da Mary Claire, primavera de 97. E aqui temos foto da Ares grávida do Alik. Barriga bem grande, de 9 meses. E as últimas fotos do pequeno Alik no tempo. Porque agora... Aqui é foto de Dani e Alik em casa, Brooklyn, janeiro de 98. E as últimas duas, o Ares numa sessão fotográfica primavera de 98. Fotos de Joe Grant. Ela teve uma história um pouquinho complicada, mas temos também o Aurora no Deserto, que é um livro também que continua a história dela, sem abas, já agora. E aqui o que diz? Diz: Top Model, porta-voz das Nações Unidas para os Direitos das Mulheres em África e, acima de tudo, um ser humano de notável coragem e sensibilidade. O Ares nasceu numa tribo de nômadas no deserto africano, mais propriamente na Somália. Em Flor do Deserto, publicado pela ASA nesta mesma coleção, o Ares contou a sua história. Com apenas 5 anos foi vítima de um dos mais bárbaros costumes, a mutilação genital. Quando já com 12 anos o pai tentou negociar seu casamento com um desconhecido de 60 anos, decidiu desaparecer, no caso com a ajuda da mãe. Os perigos da sua fuga pelo deserto viriam a ser largamente compensados pela conquista da liberdade que, passadas as dificuldades iniciais, lhe abriu as portas do mundo da moda e da defesa dos direitos humanos, área em que sua voz é uma inestimável fonte de esperança. Embora o Ares tenha abandonado a sua terra natal, nunca esqueceu o seu país e a cultura que a moldaram. Um mundo de fome e violência, onde as mulheres não têm voz nem lugar. O mesmo mundo que quase a destruiu e lhe deu também as armas para sobreviver. Neste livro, ela vai até o âmago da sua coragem e volta à Somália. A Aurora no Deserto é o relato desse regresso, a inabalável confirmação de quanto se pode amar um país sem que todavia se aceite todas as suas regras e tradições. O Ares, direi, é uma modelo famosa e a imagem de uma conhecida marca de produtos de beleza. Em 97, foi nomeada pelas Nações Unidas embaixadora para os direitos das mulheres, na luta pela eliminação da prática da mutilação genital feminina. Vive atualmente em Nova York. Os direitos cinematográficos do livro Flor do Deserto foram vendidos à Rocket Pictures, a empresa de cinema de Elton John. No caso, este também é uma edição da ASA. Este livro retrata o retorno dela à Somália, o que foi um tanto difícil, visto que as guerras não param. Temos aqui uns mapas. E ela queria retornar, voltar a ver a mãe e retornar ao país que ela nunca esqueceu, o país que lhe viu nascer. Não é fácil num país com luta
e que todo mundo diz, tu não estás bem, tu não podes voltar, tu sabes que podes não voltar mais para aqui porque a guerra pode te apanhar, mas ela mesmo assim tinha no coração e na cabeça que tinha que voltar à Somália. Este livro também tem algumas fotos, no caso aqui o Ares e o filho, Alik. Depois algumas fotos dela já na Somália. As cabanas na Somália, as cabanas nómadas, feitas de peles, que bastasse acabar mantimentos numa região, eles mudavam-se. Aqui vem Muhammad Ina, que se não me engano também era parente dela, e o Ares e a mãe. Não é uma história muito fácil, mas é a história dela. Ela tentou passar através desses livros e o filme, a experiência que ela teve no meio de toda esta mistura de cultura e religião e tudo, vai que não vai, volta que não volta mais. Mas o importante é que nós tenhamos percebido, e principalmente nós mulheres, que nós não estamos sozinhas. Há sempre alguém para nos defender, então por que nós temos que ficar caladas sobre um abuso? Não. Faz mal para ti, fala, revela. Tu não vais morrer porque apenas tens que ficar calado. Salvas mais vidas se falares. Pensem nisso, vocês salvam mais vidas se falar. Hoje em dia temos tantos africanos que migraram para países diferentes, que aprenderam, misturaram as culturas, mas que mesmo assim praticam atrocidades como estas, porque certas coisas ainda estão no tempo antigo, com aquela ideia que na minha tradição, nada contra tradições, meu país também tem tradições. Não tenham medo, mulheres. Abram a vossa voz para o mundo, porque é assim como seremos. Sempre teremos um lugar à luz do sol, então nunca tentem se esconder. Por isso, beijo. E já agora, não esqueçam de deixar seu like, um comentário lá embaixo também, por favor, e de subscrever o canal. Após clicarem no botão de subscrever, não esqueçam de ativar o sininho para receber avisos dos vídeos, que pretendo fazer também de forma um pouquinho mais regular, que sexta a sexta fica um pouco complicado, mas eu mantenho as subidas às sextas e provavelmente sempre vai ter um no meio da semana que vai retratar algum assunto ou alguma reflexão. Então, até a próxima, beijinhos!